Olá, eu sou Roberta Luz da Papel com Pano e aqui estamos nós mais uma vez. E não me canso de agradecer a cada um de vocês que dedicam um pouquinho do seu precioso tempo a mim. Hoje nós teremos o nosso terceiro vídeo de uma série de 5. Nosso tempo passa rápido, né? E você que está chegando no meu canal agora e está aí pensando que perdeu o episódio 1 e o episódio 2, não se preocupe, está aqui disponível no canal para que você possa assistir a qualquer hora. Garanto que não irá se arrepender. Sim, estamos falando de uma série de 5 vídeos onde eu darei dicas de aproveitamento de retalhos, fazendo peças úteis e criativas. A série se chama Pequenos Retalhos, Grandes Trabalhos. No primeiro vídeo da série, mostrei a vocês como fazer essa técnica usando diferentes tamanhos de quadrados com essas bandeirinhas laterais. Já no segundo vídeo da série, nós usamos quadradinhos também, porém, os quadradinhos foram bem pequenininhos. Fizemos essa linda técnica chamada watercolor, que é bem diferenciada e totalmente diferente da primeira. Tanto no vídeo 1 quanto no vídeo 2 tivemos uma surpresa. E as 3 contempladas do primeiro vídeo já devem estar recebendo as suas surpresas em casa. E as ganhadoras do segundo vídeo, aguardem que os presentes de vocês já estão sendo postados. As ganhadoras foram a Cássia, daqui de Juiz de Fora, e tivemos 2 Cristinas, uma daqui de Juiz de Fora também. E a outra Cristina ainda não respondeu ao nosso contato, estamos aguardando. E no vídeo de hoje, gente, será que teremos surpresa? Não sei, vocês vão ter que aguardar até o final do vídeo para saber. Sim, fiquem de olho. E antes de começar a nossa aula, você já se inscreveu no meu canal? Não? Então trate de se inscrever agora mesmo. Me dê um joinha e ative as notificações. Agora sim, vamos ao nosso terceiro vídeo. E hoje, vocês já sabem o que nós vamos usar? Vamos usar os nossos perseguidos quadrados e vamos fazer esta linda técnica chamada zigue-zague. É uma técnica super fácil, rápida e que traz resultados bem diferentes. Primeira coisa que a gente precisa decidir para fazer a técnica do zigue-zague é o tamanho dos quadrados que a gente quer usar. Você pode escolher o tamanho que você quiser. Essa técnica é uma técnica bem específica, mas a gente pode modificá-la também. E aí sim, você vai poder adaptar a qualquer tipo de peça que você queira. Já já vocês vão entender o que eu estou dizendo. É uma técnica super rápida de fazer. Ela consiste em ir posicionando os quadrados até chegar no tamanho que você quer e no formato que você quer. E pronto! Não exige que você coloque molduras, laterais, viés ou qualquer outro tipo de acabamento. Assim que você terminar de costurar os quadradinhos, está pronto. O topo do trabalho, a frente do trabalho já estará prontinho. Então, para mostrar para vocês, esse daqui eu fiz em tons terrosos, usei quadrados de 12 centímetros, 12 por 12, já com a margem de costura incluída, que depois de costurados ficaram 11 por 11. Eu usei um total de 37 quadrados. O resultado final daqui, dessa ponta até essa ponta aqui, foi de 47 por 1,30 m de ponta a ponta também. Já esse outro aqui, com temas natalinos que sempre encantam os nossos olhos, eu usei quadrados um pouco maiores, de 15 por 15, também já com a margem de costura incluída. O tamanho final dele foi 57 por 1,40 m e usei 33 quadrados. Já esse pequenininho daqui, usei quadrados de 7,5, também já com a margem de costura incluída. Vocês estão vendo que ele não está finalizado, foi proposital, porque eu quero mostrar para vocês uma forma diferente de finalizar o trabalho com a técnica zigue-zague. Bom, gente, como eu disse então, o primeiro passo qual que é? Escolher o tamanho do quadrado que a gente quer trabalhar. Eu escolhi trabalhar com vocês hoje o tamanho 15
por 15. Já deixei todos os quadrados cortados, 15 por 15, já com a margem de costura incluída. Nós vamos fazer aqui um trilho de mesa com temas natalinos, afinal de contas, o Natal está chegando. E mesmo com tantas dificuldades que passamos esse ano, o Natal não deixa de ser uma data muito especial. Antes da gente começar nossa montagem, quero mostrar um detalhe para vocês. Aqui nós temos os dois com a mesma técnica, com a técnica de zigue-zague. Porém, foram feitos de formas diferentes. Esse daqui, eu comecei com 2 quadrados, segui com 3, voltei com 2 e assim eu fui. 3, 2, 3, 2 até terminar. Já esse daqui, eu alternei. Comecei com 3, passei para 2, 3, 2 até terminar. Com um detalhe: se você começar com 3, você precisa finalizar com 3. Se você começar com 2, você precisa finalizar com 2, tá? Você que vai decidir com quantos quadrados você quer começar e terminar o seu trabalho. Tudo vai depender do tamanho dos quadrados. Volto a dizer, esse pequenininho aqui, vocês vão ver que eu comecei com 4. Fui 4, 3, 4 e assim por diante, ok? Então, vocês vão decidir a sequência que vocês querem começar. Para montar o nosso trilho natalino de hoje, eu escolhi começar com sequência de 3 quadrados. Então, vamos à montagem. Vamos colocar os 3 quadrados de quina. Isso é diagonal do quadrado. Isso aqui é uma quininha da diagonal. Então, vamos chamar de quina para a gente conseguir identificar o que a gente está fazendo. 1, 2, 3. Já já vocês vão entender essas letrinhas que estão aqui, tá? Agora, eu vou encaixar 2 quadrados de cores diferentes, também de quina. Lembram que eu falei? 3, 2, agora eu preciso colocar 3, também de quina. Encaixei aqui e assim nós vamos montando até chegar no tamanho que a gente quer. Então, ó, comecei com 3, passei para 2, voltei para 3, agora 2 novamente. Vamos então colocar os 2, sempre quina com quina. Voltamos a 3 quadrados, 3, novamente 2, 2, 3. E assim, gente, nós vamos posicionando até a gente chegar no tamanho que a gente quiser. Se você decidir que quer parar por aqui, pronto, parem por aqui. Ah, mas minha mesa é enorme. Então vamos prosseguindo com a quantidade de quadrados que a gente quiser. Não quero fazer trilho de mesa, eu quero fazer quadrado. Então tá, então vamos preenchendo os vazios e vamos montando e colocando os quadrados de acordo com o formato que a gente quiser. Nós é que vamos criar o nosso formato. Aqui nós vamos fazer um trilho de mesa. Aí você vai seguir o processo, mas você vai fazer o trabalho que você quiser, ok? Então vamos continuar. Vou chegar para cá. Eu escolhi alternar vermelho, verde, vermelho, verde, na sequência de 3 quadrados. E entre eles colocar um dourado. E estamos colocando a nossa última fileira, porque eu já cheguei ao tamanho que eu quero. E aí vamos observar. Como eu disse, eu comecei com 3 quadrados. E aí diminuí para 2. Voltei para 3. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 e terminei com 3. Por que eu terminei com 3? Porque eu comecei com 3.
ok? Agora nós vamos à sequência de costura, que é outra totalmente diferente. Agora prestem atenção na sequência, na ordem de costura, tá? Nós montamos na diagonal do quadrado, pontinha com pontinha, lembra? Agora, na hora de costurar, a coisa muda de figura. Nós vamos costurar seguindo fileiras formadas pela diagonal, ok? Então, eu vou separar para vocês entenderem. Isso aqui é a primeira fileira. Primeira fileira eu tenho só um quadrado. Então, por enquanto, ele vai ficar aqui sozinho, não vai ser costurado em nada. A segunda fileira, eu tenho uma sequência de 3 quadrados. Então, eu vou costurar esses 3 quadrados. A terceira fileira, eu tenho uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. Então, nós vamos costurar nesta ordem. Depois, eu vou para a próxima fileira, onde eu também tenho 5 quadrados. A fileira seguinte, também com 5 quadrados. Passo para a próxima fileira, continuo com 5 quadrados. Este costura nesse, costura nesse, que costura nesse, que costura no 5º quadrado. Então, costurei os 5 quadrados. Depois eu passo para a penúltima fileira, onde eu vou ter novamente 3 quadrados e a última, onde o quadrado é sozinho e não tem que ser costurado em nada. Nesse momento, eu aconselho a vocês alguma forma de identificação, como eu coloquei. Eu usei uma etiquetinha. Tá vendo? Olha, a letra E, número 1, quer dizer que eu estou na fileira E. Ó, A, B, C, D, E, F, fileira G e a última fileira H. E aí, numerei. Vamos pegar essa aqui que é mais curtinha. Essa aqui é a fileira G. Então, o primeiro quadrado eu coloquei G1. O segundo eu coloquei G2, o terceiro eu coloquei G3. Na hora que eu for para a máquina, eu vou fazer assim, ó. Colocar o G2 em cima do G3 e vou colocar o 1 em cima do 2. Vou colocar um alfinetinho e vou levar isso aqui assim para a máquina. Isso aqui faz com que eu evite erro. Por quê? Pode parecer besteira, mas não é, gente. A hora que a gente leva os quadradinhos enfileirados para a máquina, por mais que eles estejam alfinetados dessa forma, pode ser que lá na máquina, na hora de juntar um com o outro, a gente confunda e simplesmente troque a ordem. E se eu trocar a ordem, vai sair tudo errado. Eu vou ter que desmanchar e fazer novamente, tá? Então é só por causa disso. Ah, eu não tenho etiquetinha para colocar. Escrevam com caneta fantasma que desaparece. Que aí depois que você acabar de costurar, vai lá, passa e sai. Ou simplesmente façam os montinhos, seguindo a ordem, coloquem o alfinete e vamos para a máquina costurar conforme a sequência que eu acabei de falar para vocês. Iniciando as nossas costuras agora, vamos começar pela fileira B, onde nós temos 3 quadrados. Vou costurar 1 no 2 e no 3. Direito com direito. Vamos usar um pé de máquina como margem de costura. Você vai usar o pé da sua máquina como margem de costura. Aqui é que eu falo que a identificação é importante. Peguei e costurei. Nessa hora, eu não tô com o trilho de mesa todo montado. E aí, eu posso me confundir. Esse daqui, eu vou costurar aqui ou eu vou costurar aqui? Tá vendo? Surge sim essa dúvida. E aí, eu tendo essa numeração, não tem problema. Eu sei que o 3 tem que ficar depois do 2. Entenderam como é importante essa identificação? Então, vamos lá.
Agora eu vou para a fileira letra C, né? A letra C, onde nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos costurar o 1, no 2, no 3, no 4 e no 5, ok? Então, vamos lá. Então, isso que nós fizemos com a B, fizemos agora com a C e vamos fazer com as seguintes até a última. Agora nós vamos então para a última fileira. A última fileira nós temos 1, 2, 3 quadrados. Vamos costurar esses 3 e vamos voltar para a mesa para ver a montagem novamente. Voltamos da máquina com todas as fileiras nas diagonais costuradas, tá? Agora, qual que é o próximo passo? Nós vamos juntar a fileira A, que só tem um quadrado no caso, com a B, com a C, com a D, até a última, formando uma peça só. Detalhes: a forma de passar. A primeira eu passei com a costura toda para um lado só, para baixo. A segunda foi toda para um lado só também, porém para cima. A terceira toda para baixo. E assim eu fui alternando. Costura para baixo, costura para cima, costura para baixo, costura para cima, para baixo, para cima, ok? Então, agora nós vamos juntar essas fileiras para a gente formar o topo do trilho de mesa. Bom, de que forma que nós vamos juntar? A é sozinha, na B. Como ela é sozinha, ela vai encaixar no quadrado central da B. Então, eu preciso tomar cuidado porque o meio do quadrado tem que estar exatamente no meio desse quadrado aqui. Vou colocar direito com direito. E aí, eu preciso que sobre uma margem de costura aqui em cima do A e uma margem de costura aqui embaixo. Por isso que eu preciso que seja meio com meio. As outras já são mais fáceis, porque eu vou encaixar costura com costura. A hora que eu fizer direito com direito, essa costura aqui tem que encaixar com essa costura aqui. E assim eu vou fazendo com todas, não perdendo a ordem de costura. C com D, direito com direito. Vocês podem notar mais um detalhe, vamos lá. Aqui é sozinho, já falei que ficou no quadrado central. A hora que eu for costurar a B na C, vai ficar sobrando um quadrado para baixo e vai ficar sobrando um quadrado para cima. Dessa terceira fileira em diante, eu vou descendo uma escadinha. Ao invés de eu costurar rente um com o outro, olha só, eu vou descer uma escadinha assim. Mesma coisa, a próxima. Ao invés de eu costurar rente um com o outro, eu vou descer uma escadinha. Essa mesma coisa, essa aqui a mesma coisa, mas aí eu volto pro caso daquela lá, que como eu só tenho 3, eu desci uma escadinha, vai ficar sobrando um pra cá e outro pra lá, tá? Então, o que a gente precisa tomar cuidado? Sempre trazer o trabalho a cada passo e montar em cima da mesa. Por quê? É zigue-zague o nome da técnica. Então, a gente faz, ó, um zigue-zague, 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 ok? Se nós fizermos assim, acabou o zigue-zague, tá? Então, essa é a característica da técnica, exatamente esse zigue-zague. Então, se a cada passo a gente voltar para a mesa, colocar o trabalho da forma que ele tem que ser, não tem erro, tá bom? Então, agora nós vamos para a máquina, vamos costurar as fileiras
e voltamos para cá. Então, com todas as costuras prontas, as fileiras das diagonais já todas emendadas em ordem, o que eu preciso mostrar para vocês? Como eu disse, esse é uma técnica que não exige acabamento nenhum. Você não precisa colocar viés, você não precisa colocar lateral, moldura, tá? Quando todos os quadrados já estiverem costurados, eu estou com o topo do trabalho pronto. Antes da gente finalizar, antes da gente fechar, eu preciso mostrar um detalhe muito importante, que é a forma de passar as costuras. Nesse caso aqui, não tem muito problema se você passar para lá ou para cá, não vai fazer muita diferença. O que nós temos que prestar atenção? Como esse lado aqui, eu vim passando a costura toda para este lado aqui. Se eu continuasse na mesma direção, esse quadrado ficaria justamente com a margem de costura dobrada. E eu preciso dessa margem de costura, porque ela que vai fazer o fechamento da peça. Então, o que eu faço? Eu venho passando lá de baixo para a mesma direção. A hora que eu estiver quase terminando, eu dou essa dobrinha aqui, tá? Que é exatamente para a margem de costura ficar aberta. Eu preciso fazer isso com todos os quadrados que não estão costurados. Esses da beirada, eles já vão ficar automaticamente abertos, ok? Só os do centro que eu vou precisar fazer essa manobrinha, essa dobrinha aqui, tá bom? Dito isso, vamos então ao fechamento. Vou tirar daqui, pegar o forro, que também eu escolhi com tecido de Natal, e a manta. Eu tô usando aqui, lógico, a manta âmbar. Como eu já disse, eu sou apaixonada pela manta âmbar, porque além do movimento, né, além dela deixar a peça com movimento, vocês estão vendo que eu tô balançando e o tecido nem sai do lugar. E eu não tô usando qualquer tipo de cola, ele simplesmente adere à manta, ok? E por um outro motivo também muito importante, essa técnica zigue-zague, ela é toda em ângulos. Se a gente usar aqui uma manta muito grossa e dura, né, ou com cola, na hora que a gente desvirar, esses ângulos aqui, eles vão ficar cheios de preguinha, cheios de dobrinha, tá? Então, vamos usar uma manta bem fininha, bem maleável, que é o caso da âmbar. Vou colocar o zigue-zague por cima, de cabeça para baixo. Eu tô com o direito do forro para cima, a manta embaixo e o zigue-zague por cima, de cabeça para baixo. Vocês vão notar aqui que o forro, ele não segue o formato do zigue-zague. O forro precisa ser um retângulo, tá? Que caiba o topo do trabalho e que me sobre uma margem em toda a volta. Agora o próximo passo é alfinetar. Nós vamos colocar alfinete em todas as pontas de todos os quadrados, sempre do centro para fora, dessa forma aqui, ok? Vamos alfinetar toda a volta. Os alfinetes já estão todos no lugar, em toda a volta, em todas as quinas dos quadrados. Agora nós vamos para a máquina e vamos costurar toda a volta em zigue-zague. A gente pode ir para a máquina assim, da forma que está, ou se você preferir, você pode até cortar um pouquinho o excesso do forro. Não pode cortar rente, é um pouquinho. Pode ser que você prefira, porque o trabalho fica um pouco mais leve para ir para a máquina. Tá vendo? Você pode fazer isso em volta dele todinho, deixando uma margem considerável do forro. Eu prefiro ir com ele inteiro da forma que ele tá, ok? Outra coisa que eu quero mostrar, guardem isso que eu vou falar. Eu vou fazer essa marcação aqui, ó, de lápis. Eu sei que o tecido é verde, mas eu acho que dá para enxergar. Aqui e aqui. Eu peguei aqui 2 quadrados do centro, não peguei muito nas pontas, eu prefiro o centro, tá?
e fiz essa marcação aqui. E lá na máquina vocês vão entender para que isso serve. Agora chegou a hora da gente costurar toda a volta do zigue-zague. Podemos começar de qualquer lugar, de qualquer ponta do quadrado. Tá? A margem de costura é o pé da sua máquina. A hora que a gente estiver chegando no encontro da costura dos dois quadrados, vou tirar só para mostrar para vocês. Aqui está, ó, o encontro da costura de dois quadrados, tá? A hora que eu chegar com a agulha aqui, eu paro. Então, parei. Aí, eu vou virar, vou continuar a costura. Na hora que eu estiver chegando na pontinha, antes de terminar, a gente imagina um pé de máquina antes de terminar, tá? Vamos ver, eu vou tirar também para mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Que eu não vim até o final, eu parei com a agulha exatamente aqui. Imaginei um pé de máquina antes de terminar. Eu não posso vir até o final, tá? Eu tenho que parar exatamente faltando um pé de máquina para terminar. Então, vamos voltar. Aqui eu vou dar uma arrematadinha só porque eu tirei da máquina para mostrar para vocês, tá? E assim eu vou seguindo até eu costurar toda a volta, toda mesmo, sem exceção. Eu não preciso deixar nada aberto. Chegamos ao final. Encontrei aonde eu comecei. Fiz um arremate e pronto. Lembra que antes de vir para a máquina, eu marquei em 2 pontos? O que nós vamos fazer agora? Esses 2 quadrados estão costurados. Nós vamos pegar, vou tirar só o topo do trabalho, tá? Eu tô tirando aqui a manta e o forro, tô só separando as camadas. Então, peguei os 2 quadrados, a minha marcação, uma tá aqui, a outra tá aqui. O que é essa marcação? Eu vou só arrematar um pedacinho aqui e um pedacinho aqui. Eu preciso desse arremate, tá? Por quê? Porque nós vamos descosturar aqui pra gente poder desvirar o trabalho. Se eu não tiver esse arremate, pode ser que descosture mais do que eu desejo, tá? Então, separei, eu tô pegando só o topo do trabalho, vou arrematar o primeiro ponto, arrematei, tá bom. Vou lá arrematar o segundo ponto, volto a dizer, a manta e o forro estão separados, tá? Eu não tô arrematando, pegando a manta e o forro, só o topo do trabalho. Arrematei. Agora sim, nós vamos voltar lá para nossa mesa para a gente dar continuidade. Vamos agora para as etapas finais do nosso trilho de mesa. Bom, primeira coisa é cortar o excesso. Eu vou fazer tudo desse lado só para encurtar o nosso vídeo, mas aí vocês sabem que eu preciso fazer isso em toda a volta. Aqui. Esse excesso, ele será cortado rente aos quadrados. À medida que eu vou cortando o excesso, eu aproveito para cortar as quinas, importantíssimo. E mais importante ainda, dar um pique nesse ângulo. Aliás, nesse não, em todos os ângulos. Cuidado com esse pique, porque se a gente não tiver cuidado, corta a mesma costura, tá? Ele vai ficar dessa forma, ó. O pique fica bem rentinho a costura mesmo, tá? Isso é muito importante. Isso aqui, ó, vai garantir um bom acabamento da peça. Então, precisamos fazer isso em volta de todo o zigue-zague. Agora, nós vamos pegar o desmanchador de costura e vamos desmanchar naquele local que eu arrematei, onde eu fiz a marcação antes de ir para a máquina. E aí, vou começar a desmanchar
antes do arremate. O arremate eu não vou desmanchar não, tá, gente? É entre os dois arremates. Vamos lá. Muito cuidado para não desmanchar essa costura aqui. Nós estamos desmanchando essa. Pronto. Cheguei no próximo arremate e paro por aqui, antes dele. Então, aqui está a abertura. Por aqui, o que que eu vou fazer? Vou enfiar as minhas mãos e desvirar. Deve ter gente se perguntando por que que eu não deixei uma abertura neste quadrado ou neste quadrado das pontas. Pode também, mas a finalização, o acabamento, quando a gente faz o que eu acabei de fazer, fica muito melhor. Você não consegue enxergar depois da peça pronta aonde está a abertura que você deixou para desvirar a peça. Antes de eu passar para o próximo lado, com a ajuda de um objeto pontiagudo que não tem a ponta muito fina, eu gosto muito desse agulhão aqui, nós vamos arrumar as quinas. Cuidado quem for usar tesoura, porque costuma furar. Olha as pontinhas como é que ficam bonitinhas. Se eu não tivesse tirado as quinas, com certeza não estariam assim. Pronto, agora eu vou virar o outro lado da peça. Agora vamos ajeitar. Antes de passar ferro, nós vamos pegar as pontas de 2 quadrados e dar uma forçadinha abrindo essa quina. Devagar, só para ela ajeitar, tá? Olha para essa aqui. Tá vendo essas ruguinhas aqui? Por que que dá isso? Porque isso aqui é um ângulo, é normal que dê. Por isso que nós demos o pique antes de desvirar e por isso que nós vamos fazer isso daqui com ela, ó. E aí, olha como é que ela se ajeita. Tá? E vamos fazer isso em volta de todo o zigue-zague. Bom, agora eu quero mostrar para vocês a abertura. Olha como é simples fechar essa abertura. Nós descosturamos, mas de um dos lados ela ficou com a marca da dobra da costura, tá? Que é justamente pro lado que nós passamos a ferro. Então, nós vamos ter que quiltar essa peça toda, de fora a fora, em todas as costuras. E é nesse momento que essa abertura será fechada. E aí, agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos pro ferro, só para ajeitar essas quinas. Com as mãos a gente já consegue ajeitar bastante, tá? Mas com o ferro, nada melhor do que o ferro. E aí, nós vamos para a máquina. O que que nós vamos fazer na máquina? Nós vamos rebater toda a volta, tá? E vamos fazer uma costura, um quilt reto em cima de todas as costuras. Depois, quem quiser pode fazer um quilt mais elaborado dentro dos quadrados, aí é gosto, é a critério de vocês. Então, estamos agora nas duas últimas etapas, que são costurar toda a volta, que a gente chama de rebater, nós vamos rebater em volta do trabalho todinho e vamos costurar entre as faixas, que não deixa de ser um tipo de quilt, é um quilt reto, mas é um quilt. Nós vamos começar essa costura exatamente por onde nós deixamos, nós descosturamos para desvirar, ok? Eu vou costurar então todos os encontros e em volta. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Já sabem o que fazer com o seu zigue-zague? E agora, antes de finalizar, quero mostrar para vocês, lembra daquele pequenininho que eu falei assim, não finalizei porque eu quero mostrar um outro tipo de terminar? Pois é, com esse daqui eu vou fazer um jogo americano como esse aqui. Para fazer isso, basta eu cortar
as pontas do zigue-zague, desta forma aqui. Eu vou fazer isso dos 4 lados, aqui, aqui, em cima e embaixo. Aí ele vai virar uma peça como essa. Por isso que eu falei com vocês que o zigue-zague, quando modificado, ele se adapta a qualquer produto que você queira fazer. Se você gosta de fazer necessaire e tem um tamanho padrão que você sempre usa, então vamos fazer um zigue-zague do tamanho padrão que você usa para fazer a necessaire, e uma vez pronto você vai montar a necessaire do seu jeito. Não é lindo? Gostaram? E no nosso próximo vídeo nós vamos continuar falando dos nossos amados retalhos. Prometo que vou inventar uma moda bem legal para vocês. Será o penúltimo vídeo da série Pequenos Retalhos, Grandes Trabalhos. Agora é com você. Continue criando e se distraindo com a costura, que é saída para tantas coisas. Seja lá o seu motivo profissional, complemento de renda, terapia, qualquer que seja o seu motivo, vamos nos divertir com a costura e com os momentos mágicos que só ela é capaz de proporcionar, não é verdade? Eu não gosto quando eu tenho que me despedir de vocês, mas o que me consola é que semana que vem estarei de volta com o penúltimo vídeo da nossa série. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês e muito, muito obrigado por ter vocês comigo. Um beijo. E aqui estou eu de volta. Vocês acharam que eu tivesse esquecido da surpresa? Não, esqueci não. Hoje tem surpresa sim. E aí já vai a pergunta. Durante a aula eu usei uma peça que é indispensável para o patchwork, mas que a gente não gosta muito de usar. Sabe do que eu tô falando? Com certeza, é o desmanchador de costura. E aí eu usei um desmanchador de costura para desmanchar a abertura para a gente desvirar o zigue-zague. Foi esse ou foi esse? É o verde ou é o amarelo? As 3 primeiras que acertarem a cor do desmanchador que eu usei vai ganhar um pré-corte da Papel com Pano, e dessa vez com motivo de Natal. Nós temos este daqui, temos este daqui, e qual será o seu? Surpresa! Você vai receber na sua casa um pré-corte da Papel com Pano. Você conhece o patchwork pré-cortado? Não? Então entre no nosso site e vá correndo conhecer o patchwork pré-cortado da Papel com Pano. Repetindo, as 3 primeiras pessoas que acertarem qual desmanchador de costura, qual a cor do desmanchador de costura que eu usei, vai receber um pré-corte com motivo de Natal como esse daqui. Acharam fácil? Marmelada! É pra você ganhar mesmo, sabe por quê? Porque você merece. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e até a próxima. Um beijo.